Ai, ai. Existem limites nesse mundo, mas esse anime nos mostra que limite é coisa de otário. O novo anime dessa temporada de verão traz pra nós o doce, belo e aconchegante cheiro do cigarro. O anime é Yanineko e ele veio pra ficar nojento, ficar esquisito, ficar sexy e ficar decadente. Fazia tempo que eu não tinha uma série de sentimentos tão diversos por um anime desde a época de Kaifuku. O bagulho merda. Mas agora eu tenho um anime mais pro-ed que poderia existir. Meus amigos, eu tô muito feliz. Eu fiquei sabendo que tinha uma rapaziada que tava querendo cancelar o anime por motivos fracos. E eu queria entender o porquê. Você quer romance? Tem. Você quer representação artística sobre capitalismo? Tem. Você quer Blue Lock? Tem. Pra você que não sabe, esse anime acompanha a vida de uma jovem fumante com um pulmão mais preto do que nós, o povo soviético. E nisso, nós acompanhamos as desventuras dela tentando parar com o vício. E não o vício do cigarro. O vício dela de amar demais. Que bagulho bom. E ele é bom porque ele é exatamente o contrário de tudo isso que a rapaziada tá esbravejando por aí. Esse é um anime sobre decadência por causa de um vício. Toda comédia é pautada em volta do quão miserável é a vida de uma pessoa viciada. E de qualquer tipo de vício. Sejam viciados em bebidas, drogas, amor, em querer agradar os outros com piadas ruins. É basicamente um slice of life normalzinho. Mostrando dias aleatórios, sem muita conexão. E assim, é maravilhoso. Principalmente as transições entre uma cena e outra, que são histórias por si só. E são muito engraçadas. Vai tomar no seu... Caralho! E no momento, nós temos 4 episódios. E já que eu já tô falando sobre os episódios, eu vou falar as melhores cenas, os melhores momentos de cada episódio que eu achei. Episódio 1. A primeira cena do primeiro episódio já é perfeita. Foi aqui que eu vi que, ok, isso definitivamente não é um anime de garota gato fofinha. A mina fica sem cigarro e isso é basicamente o combustível pra obra ir pra frente. Ao invés dela sair na rua, arrumar um trampo e comprar um cigarro, ela olha pro lixo e vê um cigarro, sem estar todo usado, e decide usar ele. O que obviamente é uma ideia de merda. E falando em merda, o anime faz questão de animar ela se cagando toda com bosta saindo e tudo mais. Afinal, ela tá com chorume na boca. E isso, obviamente, não ia andar bom. E o dono do AP vai trocar uma ideia com ela e vem uma cena inusitada e decide fazer um drink na sala do quarto pra relaxar. Normal, coisa de adulto. Episódio 2. A gente é apresentado para 2 novas pessoas, né? A inimiga do Proed e o Mukalol gatinho. E a melhor cena é quando tá todo mundo junto, lembrando bons momentos e falando da época da escola, e do nada elas contam o passado uma da outra. Uma fala que a mina era envolvida com crimes. Ela basicamente sabia qual era o efeito de misturar pó de dipirona, corote, tinta de caneta azul e injetar diretamente na veia, enquanto recita o roteiro completo de ser gamer do Zangado. Vocês já se questionaram o que é ser um gamer? E aí, pra refutar e mudar a atenção do assunto, ela explana que a outra mina era uma cagona, que ficava o almoço todo da escola no banheiro, e virou uma lenda por isso. Aí a mina se defende. Como assim você me traz esse trauma da minha vida à tona, nesse momento de amizade e fraternidade? E eu não vou rebater? A verdade é que eu nem mijo. Então ela faz a outra mina mijar, com a ajuda da Chernobyl do tabaco. E não é mijo. Ela realmente não mijou. Não contente com isso, Mukalol, ex-namorado da Mayumi, fonte, pão de queijo mineiro, faz a patrocinadora do Pablo Escobar analisar de perto o conteúdo que ela alagou o chão e tentar decifrar se era urina de gato ou de jogadora profissional de League of Legends. Maravilhoso. Episódio 3. Esse foi o episódio mais brasileiro de todos. Teve futebol, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver, cachaça em plena terça-feira e carro do gás, literalmente. Eu acho a melhor parte desse app foi, na verdade, a história contada nas transições de cenas, onde eles estão fumando de boa, aí do nada tem uma fumacinha ali, onde você quase não repara, não era pra ter, tipo assim, e aí tem uma setinha. Por que tem uma setinha ali? Por que eles estavam mostrando? Como assim? Foi feito com IA aquela parte? Eles estão mostrando que eles fizeram com IA aquela parte, aquela fumacinha no lugar onde não era pra ter? Aí depois, elas estão fumando de boa ainda. E depois disso, sei lá, começou a pegar fogo. E depois disso, lascou tudo de vez. Simplesmente tacou fogo no parque inteirinho, pelo menos daquela parte. E elas estão lá, queimadas. Cinema, Scorsese não saberia fazer algo melhor. Tem também a parte que mostra a mina viciada em velho barreiro e teve um coma alcoólico, mas também vomitou. E agora ela não consegue se mexer, porque tá em coma alcoólico. E também, infelizmente, ela tá indo morrendo, porque ela tá se engasgando com o próprio vômito. Tá se afogando no próprio vômito, porque realmente ela vai morrer. Aí a mina das piadas chega e
salva ela. Tipo assim, o crime não compensa, mas o comédia sempre salva. Não que seja crime, ela é de maior, ela pode beber cachaça. E aí tem o episódio 4. E o episódio 4 é realmente um episódio. Assim, dá pra se perceber que o episódio 4, dentre os episódios, ele é um episódio. Quando você vê o episódio 4, você percebe que ele é um episódio, em que é um episódio onde se passa um episódio, sabe? Onde episódios se passam nesse episódio. Afinal de contas, esse é o estilo do anime, em que acontecem episódios, né? Em um episódio. Que, de fato, ele é um episódio. Se for parar pra pensar assim, se tu vê, você pode até duvidar de que tipo de anime é esse episódio. Parece que você não tá vendo um episódio daquele anime, tá ligado? Você tá vendo um episódio de outra coisa. Mas ainda é um episódio. É um episódio entre episódios. É definitivamente um dos episódios já feitos na humanidade. Eu gosto de enxergar esse episódio como um episódio e não como o anime inteiro de episódios. Momento ranking, porque eu ainda falta dar 10 minutos e eu só tenho 5 minutos até agora. Em quarto lugar, o episódio 2. Não achei grande coisa. Assim, eu achei ele meio pai. Foi o episódio mais tranquilinho que teve até agora. Em terceiro lugar, eu vou colocar o episódio 1. Foi um episódio de apresentação. Pá. Foi legal, mas... Tipo assim, é só um episódio de apresentação. E foi o episódio que quase me fez dropar. O episódio 2 me fez voltar a assistir. Em terceiro lugar, eu vou colocar o episódio 4, porque foi de fato um episódio, um belo episódio. E em primeiro lugar eu vou colocar o episódio 3, né? Porque o episódio 3, Brasil, Hexa, felicidade... alegria no coração. E é isso, não tenha preconceito com esse anime, de tipo assim, dá uma chance, faz o teste dos 2 episódios, como o nosso grande Intoxi Anime recomenda a gente fazer. No final das contas, se você for assistir e você gostar de humor negro, você vai ter um ótimo episódio. Agora, se você não gostar, tá tudo bem, ninguém vai te matar por causa disso, de descer a porrada. Tá tudo certo, não é como se você estivesse gostando de animes de home office, em que o cara é um PDF, ou um JPEG, ou uma planilha de Excel. Não, tá tudo certo. Um anime novo, uma novidade assim, né? Uma brisa de ar fresco. Com certeza não é uma brisa de ar fresco. Alguém decidiu pegar a água do rio Tietê, esquentar e fazer uma essência de perfume e misturar com a tristeza de um paulistano. Basicamente, esse anime é a vida comum de um paulistano, com seu ciclo social de paulistanos, que para poder sobreviver nessa grande metrópole, decidiu entregar a alma a um vício aleatório. Alguns geralmente entregam a alma pro vício do trabalho. O trabalho chega a ser um vício num ponto em que você necessita dele pra poder sobreviver. E ao mesmo tempo que você precisa dele pra sobreviver, você precisa dele pra ter alguma coisa. E aí, tá ligado? Eu não entendi absolutamente nada do que você falou agora. Tem a rapaziada que foi pro good side do vício, que nem tem a menina das piadas. O vício dela é fazer piadas sem graça. Isso é um vício tranquilo. O vício do outro cara lá é amar demais. E é isso, é um vício tranquilo. Pelo menos não tem ninguém viciado em bet. Se tivesse alguém viciado em bet nesse anime, não ia estar nem na casa, ia estar na sarjeta, em algum lugar por aí. Pelo menos não é uma pessoa viciado em atenção, viciado em assistir vídeos do YouTube, por exemplo. Pelo menos o vício da minha, tem um momento lá, né, que ela procura um emprego, né, que ela chega e fala assim, eu preciso de trabalho. Eu gosto muito dessa cena por causa que vai de contra o que a rapaziada tá dizendo, que esse é um anime que incentiva as pessoas a fumar. Não é. Por causa que chega nessa cena aqui, em que ela tá até colocando a bola dela lá em cima. Quem tá falando isso é a nossa patrocinadora da biqueira. Essa menina é muito livre, sempre quis ser como ela, queria seguir um exemplo dela. E aí, tipo assim, ela seguiu o exemplo dela. E é isso que eles estão agora. É muito bom que, tipo assim, eles até tentam dar uma romantização, mas eles fazem uma piada, por causa que depois logo em seguida disso mostra que ela não é livre. Todo vício parece liberdade até você tentar parar. Acontece a cena maravilhosa dela batendo na porta dela 3 da manhã pedindo por um trampo, por causa que acabou o dinheiro dela pra cigarro. E a outra não consegue deixar ela dormir. Se inscreve no canal, dá o seu like, por favor, me ajuda a sair da CLT. Gostei muito mesmo do engajamento de vocês no último vídeo, embora a maioria das pessoas estivessem me xingando. Obrigado a todo mundo. Me junto com isso. Tem várias outras cenas mais engraçadas do que essa, mas só que essa daqui foi que, na minha opinião, eu achei mais engraçado. Mas você também não precisa concordar com a minha opinião, como foi mostrado no último vídeo. Por falar em último vídeo, olha aqui chegando no final. Também tem o botãozinho de se inscrever. Por favor, se inscreva, me tire da CLT. Eu preciso sair dessa vida terrível. E Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Valeu.